buscar, acreditar, fugir, morrer, saber, crer, perder, fluir, sumir, crer, saber, olhar, vencer, dormir, cair, beber, fumar, morrer, saber. Eu ouço dizer que no início é sempre sorte. Havia de ser diferente. Assim é quando não se conhece ou não se tem pista dos azares futuros. Mas, claro, sempre há uma pista quando se trata de azares futuros. Nem sempre visíveis de imediato, mas sempre há. Inclusive, muito mais pistas do que sorte. Mas não é o que eu ouço dizer. O que eu ouço dizer por aí é que no início é sempre sorte. Havia de ser diferente. Vejam lá vocês como ela dobra a esquina e vai desenhando o chão com os pés quando caminha. Essa vai ter tudo na vida. Já tem a sorte de ter o corpo que tem. Agora é uma questão de tempo. Basta crescer. Menina, onde tudo era bambolê, pique-esconde, pula corda, ir e voltar. E assim indo, passando sem perceber aos olhos que me testavam. Havia de ser diferente. Colocavam à prova os meus defeitos sem aviso prévio. Mas o corretivo moral era seguido. Sorte a minha que fui avisada das regras comportamentais e sentimentais a tempo de não me expor ao vexame. Mas vocês estão aqui hoje porque eu preciso dividir isso com vocês. É como um segredo. Acho que é um segredo. Mas eu fico me perguntando como é contar um segredo. É um tipo de processo de cura, compartilhar e dividir isso com os outros. Mas no meio desse processo eu descobri que talvez esse segredo nem existisse. Então não sei se o que eu vou contar para vocês realmente aconteceu. Mas se eu imaginei, é porque aconteceu. Não é para vocês terem qualquer tipo de dúvida em relação à veracidade das coisas que eu digo. Afinal, o que importa como as coisas se passam, desde que elas se passem? Um dia eu ouvi isso. E isso ficou gravado. É como se as pessoas não se importassem em saber como as coisas são. Não me refiro à história toda de sorte ou de azares futuros, mas de buscar entender realmente como as coisas se passam. Isso fica me martelando sempre. Essa frase, esse jargão. Cada um tem o seu jargão que melhor lhe cabe ou seria o contrário? Enfim, não é para isso que estamos aqui. Estamos aqui para outros fins, para tentar estabelecer alguns fios sobre como as coisas se passam. Não me refiro à história de azares futuros, nesse momento, mas de buscar realmente como as coisas se passam. Mas não como quem diz, é assim que as coisas se passam, mas como quem pensa, porque é assim que as coisas se passam. Eis outra indagação que vai me costurando, que vai me levando a tentar entender esse passo a passo disso tudo que chamamos vida. Esse texto que eu digo agora, ele foi inteiramente decorado, ensaiado e é totalmente verdadeiro. Ainda que fictício, destrinchado, revisado e escolhido, ainda que decorado, ele é totalmente verdadeiro. Eu não sei como lidar com esse processo, porque ele pode nem ter acontecido. Esses acontecimentos que teriam me desorganizado enquanto indivíduo mulher. Mas se eu estou aqui agora, é porque de alguma forma ele aconteceu em mim. E muitas de mim espalhadas por aí. Fiquei por muito tempo pensando como seria isso aqui.
Agora, esses segredos que eu quero compartilhar, tendo existido ou não, me acompanham. E eu só preciso dizer que foi totalmente real, avassalador. E essa é uma possibilidade de falar sobre isso, de externalizar minhas relações com homens e com mulheres, tantos que me acompanharam, que foram tendo influência e repercussão nisto, neste e nesta que sou hoje. Então, diante disso tudo, eu lhes apresento a minha cronologia dos fatos. Cena 1. Lucidez. Era um pouco ou menos que 6 os meus anos. Usava saia feita de retalho, um trapinho sequer. Aguardava alguma festa como a professora do desenho animado que falava blá blá. A conversa da cozinha entrava pela sala. Quer ver? Perguntou o pai à mãe. Jogou no chão uma caixa de fósforo, pediu que eu apanhasse. Apanhei. Tá vendo como ela não sabe se comportar? E a culpa? É de quem? Na madrugada, de uniforme posto, esperava a mãe sair correndo à porta. Pularíamos o muro. No outro dia, na escola de uniforme, enquanto a mãe na sala de cirurgia ligava as trompas, eu estava triste. O pai ia nos trancar em casa porque não queria ver a mãe na sala de cirurgia. E eu pensava que ele não queria que os médicos a vissem pelada. Anos depois só entendi. De passagem pelo corredor, ouvi ele dizer que ela não queria trepar porque estava menstruada. Ela não queria trepar porque estava menstruada. Ela não queria trepar porque estava menstruada. Menstruada, que desgraça! Só que era mentira. A tia só tinha filhos homens. 2 e um marido, meu tio. Ela lavava e passava. Também ganhava quase nada como merendeira da escola. A mãe tinha filho e filha, 2 e um marido, meu pai. Menos ele, todo mundo lavava e passava. Também achava grande coisa pôr o pão na mesa. A tia achava que meu irmão não devia lavar e passar. Aos 15 eu não quis ser debutante, sabe? Nada de vestido, bolo de festa. Arranjei e fui namorado. Mas para namorar, primeiro tínhamos que levar em casa. Sentamos. E logo vieram as perguntas do costume. Estuda, trabalha. Olha, eu não tive filha para ficar saindo com qualquer um não, viu? O que é que seus pais fazem da vida? Só não foi do costume eu ter colocado as minhas pernas em cima das dele. Tá vendo como ela não sabe se comportar? Agora eu já tinha idade para ser culpada. Quase puta. Antes dele morrer, pai e mãe se separaram. Casa para morar, casa para visitar. A visita era pouca, mas talvez fosse boa. Quem sabe só agora haveria diálogo. Coisa da distância. Mas primeiro ele pediu que eu limpasse a casa enquanto levava o meu primo para um passeio. Morte é morte. Mas a relação entre irmão, irmã e mãe agora era igualzinha. Todo mundo estudava, todo mundo trabalhava, todo mundo pagava conta.
primeiro com quem eu terminei proferiu a maldição. Jamais alguém te amará como eu te amo. Só que era mentira. Um outro, moço dos sonhos, tanto que eu nem pensava em sexo, dizia que comigo também sonhava. Bonita, inteligente, independente. Só que era mentira. Esses e outros que repetiram o bordão preferiram gente mais dócil. Rapaz querendo ser gente grande, de ideias libertárias, a quem eu dei abrigo na cidade universitária, a namorada ligava enciumada a cada 30 minutos. Prosa franca. Bom falar de sexo com homens. Mas para casar só mulher que não tiveram paus a medir. Companheiro da mãe, às vezes rude, encasquetou que ela o traía. Só que era mentira. Diz que a ama apesar de tudo. Ela ainda pensa no meu pai. Ela ainda pensa nele. E pensa que envelheceu para novos encontros. Casamento não. União estável. Nada de vestido ou bolo de festa. Mas o moço não era exatamente aquele que me podia entender? 4 anos e meio eu querendo amor livre e a gente tendo se tornado irmãos. Mas 4 anos e meio separados, mais amigos. Aí eu virei gato e sapato. Bebia, fumava, passava mais tempo na rua do que em casa. Fiquei com homens e com mulheres. Tanto fiz que casei e mudei. A conta cabalística. 4 anos e meio. No fim, primeiro era conselho. Cuidado, é para o seu bem, eu só quero lhe proteger. Ok, eu pensava. Mas será? Depois era juízo. Você não acha que esse seu cabelo curto te deixa com um ar masculino? Esse seu batom vermelho chama muita atenção. Essa sua roupa tá muito curta pra gente sair. Quem são esses amigos que eu não conheço? Que reunião é essa, dia de sábado? Você devia parar de beber, você devia parar de fumar, você devia aprender a cozinhar, foda-se! Aí eu cansei e desenhei limites. Mas será que eu cabia nesses limites? Será que eu cabia? E assim ia indo, um por um, sempre tentando me mostrar, me dizer, me ensinar como eu deveria ser, como eu deveria agir. Como se precisássemos de manual de existência. Não era parceria, era dependência. Eles nunca admitem, mas tudo isso não passa de uma infinita frustração e dependência. Fui aos poucos me livrando para me passar por outras coisas no mundo. Afinal, o que importa como as coisas se passam, desde que elas se passem? Cena 2. Maria de Jesus. Desembarcamos aqui. Jaracati, Janguruçu, Disseu, Madre Deus, fé em Deus, liberdade ou Vila do Mar. Tanto fez, tanto faz e tanto fará. Não importa, não há onde se importar. Desembarcamos aqui todos nós só de uma vez. A necessidade de quem nunca viu, de quem nunca verá. E foi tudo de uma vez só, para não dar tempo de rir, para não dar tempo de chorar,
nessa necessidade de tanto penar? Não sei. Não lembro, eu não quero lembrar. Desembarcamos não, desabamos aqui de tanto rodar. Com tudo de uma vez, só sem nem saber como chegar. Eu, menino, mas esse bando de gente que pouco a pouco se pôs a aglomerar. Sem comida, sem teto, sem um pedaço de lar. Quero isso aqui pro meu menino, não. Eu não tive muita sorte na vida, mas pra eles eu quero outra coisa. Porque isso aqui não é vida não, meu povo. Isso aqui não é vida. Ninguém tem futuro num lugar desse não, onde só tem miséria, fome. Não, isso aqui não é vida. Eu quero que eles cresçam, que eles sejam alguém. Porque isso aqui não é futuro pra ninguém. Eu quero que eles estudem, que eles trabalhem, que eles sejam alguém. Porque isso aqui, eu não tive sorte não. Meus pais eram tudo lascados quando eu vim parar aqui. Mas não, o meu menino eu quero outra coisa. Eu quero que eles sejam alguém. Eu quero que eles estudem, que eles trabalhem, que eles tenham futuro. Porque isso aqui é só miséria, meu povo. Isso aqui é só miséria. Mas não, menino, eu quero que eles sejam alguém. Que eles tenham outra sorte que a minha. Porque não, isso aqui não é vida. Não é de jeito nenhum. Eu quero é que eles tentem outra sorte. Porque isso aqui não tem jeito, não. Isso aqui não é vida pra ninguém, não. Isso aqui só tem fome, miséria. O pessoal, as crianças ficam aí no meio da rua. Manuel. 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 Saiu. Não sei que hora vai voltar. Todo dia agora é assim. Se danou de se misturar e a se danar pelo meio do mundo. Porque esse menino gosta mesmo é de se danar. Não sabe ele que aquela ali, Madalena, vendo ele fazer assim, vai querer o mesmo caminho trilhar. Ah, me basta um. Dois não, já me basta a preocupação de um. Numa época dessa fica difícil de se criar alguém. Deixar as coisas organizadas, cada coisa no seu lugar, cada coisa onde deve ser. Mas não. Ele sai por esse meio de mundo e eu fico aqui com essa necessidade da presença dele. Com essa necessidade de ter com quem conversar. Mas tem nada não. Uma hora ele volta. Uma hora ele há de voltar. Manuel. Manuel é tu, meu filho. É nada. Saiu mesmo, só sabe ir. Passa 2, 3, até 4 dias sem notícia dar. Vai saindo, vai chegando, vai saindo. E vivia dizendo que quando crescesse ia fazer e acontecer para a cor melhorar. Quer chegar aqui no carro e levar nós para passear por aí. Para depois da ponte. A nós ir ver o mar. Eu, ele, os amigos e Madá. Tem uma coisa com o mar, esse menino. Encegueirado pelo mar. Já falei para ele. Cuidado com essas andanças, Emanuel. Essa gente não gosta de gente daqui andando para a banda de lá. Eita, que era tinhoso, trabalhoso, teimoso, mas cheio de sonho para sonhar. Agora tá aí se misturando com essas amizades para cima e para baixo. Chegar aqui sem a benção tomar, não tem mais tempo para rezar, não quer saber dar louça para lavar, não quer dar irmã cuidar. Oh, meu pai. Mas eu vou parar de reclamar. Eu vou parar. Sabe lá Deus ainda o que há de acontecer, né? Sonho ele deve ter de muitos ainda. Porque se tem uma coisa nessa vida que ninguém esquece é sonho. Sonhos que se quis pra si. Ainda mais aqui. Aqui ninguém esquece as vontades do que quer. Ainda mais quando olha pro lado e sabe que corra boa só por do lado de lá. Manuel, esse ainda vai longe. Como ele mesmo diz, vai botar para quebrar, meter o louco e colocar cada coisa no seu lugar. Isso mesmo, meu filho. Tem que sonhar. Tem que sonhar. Manuel. 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 É nada. Saiu.
Todo dia agora é isso. Manuel no meio do mundo. Fica saindo aí. Já falei pra ele sair dessa vida. Tem que acreditar que as coisas vão melhorar. Tem que se assegurar na reza. Fica pra cima e pra baixo aí com esses amigos dele. Eita, quietinhoso, trabalhoso. Mas como ele mesmo diz, é homem que o mundo fez e que ninguém apercebeu. Agora deu pra inventar que quando crescer vai ser arrumador de carro. Que vai arrumar carro até conseguir comprar um pra levar nós pra passear por aí. Lá depois da ponte. Só não quer mesmo é saber de estudar. Mas dá ponte sem nós, esse menino. Só quer mesmo é saber do mar. Passa dia e noite do outro lado da ponte. Diz que vai comprar uma casinha bem na beirinha do mar. Ele tem 14 anos, o menino. O nome dele é Manuel. Eu chamo Manuel. Mas na rua todo mundo chama de Pereco. Eu prefiro Manuel. Acompanhado por Deus. Deus conosco. Pereca eu não gosto, não. Mas também não acho feio, não. Qualquer dia desse eu conto pra vocês porque é que na rua chama ele de Pereco. Mas eu prefiro Manuel. Filho de Maria, de Jesus e Isabel, corrido, criado pelo meio do mundo, atrás do novo mundo. Manuel. Meu filho. Maria. Maria de Jesus e Isabel, mãe de Emanuel e Madalena. 30 anos, 4 abortos. Emanuel, filho mais velho, já está há 3 dias sem aparecer em casa. Não se preocupe, ele há de retornar. Pois ir, voltar, sumir e aparecer não é algo incomum para Emanuel. Ele se acostumou a sair por aí em busca de sobreviver. Não há nada de mais nisso. Ele, como os amigos, tenta de alguma forma amenizar os azares futuros. Saem para pescar, para nadar, e às vezes só para ver o tempo ir, só para ver o tempo passar. Não há uma rotina, uma lógica específica a ser trilhada. Não há um modo específico a ser seguido. As coisas se passam do modo que as coisas se passam, e não como quem pensa, porque é assim que as coisas se passam. A estrutura que perpassa essa família é totalmente não convencional. No entanto, sabemos que essa lógica nada convencional é bastante comum em várias estruturas familiares. Emanuel, Maria e Madalena são como muitos de nós aqui e muitos dos que conhecemos. Tudo continuará como sempre foi. A rua se faz morada, se faz habitação natural, se faz força de trabalho. Como Emanuel, há muitos por aí. Emanuel, meu filho, eita meu Deus, vá se sentando, vá. Emanuel, 5 dias, meu filho, e eu aqui numa preocupação só, sem uma notícia sequer, Emanuel. Ô, meu filho, o que é que tu tem dentro dessa sacolinha, Emanuel? Deixa eu ver. Fruta, verdura, arroz e carne. Tu tava na maré, né, Emanuel? Já disse pra te não ir pra maré, meu filho. Tu não sabe o que aconteceu com o filho de Jerônimo, o Joaquim, teu amigo. O irmão dele tinha até sonhado, Emanuel. Tinha sonhado e disse que tinha mais gente que ia junto. Disse que tinha mais gente que ia junto, meu filho. Eu sei que eu fico assim, mas é porque vocês saem por esse meio de mundo, Emanuel. Vão chegando tudo separados, sem nem dizer onde os outros estão. Tu não lembra o que aconteceu com o filho de Joana de Augusto? Até hoje ninguém sabe o paradeiro do menino, Emanuel. Oh, meu filho, não vai para ali. E se der polícia, Emanuel? E se os vigias atirarem? E se sumirem com vocês como aconteceu com o filho de Joana? Oh, meu filho, eu sei que eu fico assim brabo, mas é pro teu bem, Emanuel. É pro teu bem, meu filho. Tu fica nesse meio de mundo. Não faz isso comigo e a tua irmã, não. Olha, vem cá. Faça o que você quiser, mas não vá para a maré. Faça o que você quiser, Manuel, mas para a maré não. Quer que eu faça alguma coisa para comer? Pô, vá dormir, descanse, porque amanhã cedo nós vamos sair para catar alguma coisa para vender. Maria de Jesus e Isabel pôs o filho para dormir.
Arrumou a cama com todo o zelo que lhe era possível. Agora na casa tudo estava sob controle. O problema não era ali, no seu casebre carinhosamente chamado de casa perto do mar. Na porta da casa de Maria havia uma placa, pintada com tinta à base de água que dizia: Casa perto do mar. De lá dava para ver o mar. Era só atravessar a ponte e caminhar no rumo de lá. Mas para eles, mar também era maré. Na realidade, para eles, mar era mais maré do que o próprio mar. Mar era atravessar a lama na ponta dos pés e voltar no final da tarde com a água na linha do pescoço, ou numa canoa velha furtada para a travessia. Para eles, isso era morar perto do mar. Então, depois de pôr o filho para dormir, Maria se pôs a rezar. Como quem sabia das coisas, como quem previa que em tempo de maré mansa nem tudo é calmaria. Ela acendeu uma vela no canto da casa para agradecer, como sempre fazia depois que Emanuel voltava. Não sabia ela, coitado, o que lhe esperava, mas ainda assim rezava e se punha a rezar. Oh, meu pai, esse menino não tem jeito não, meu Deus. Esse menino não tem jeito. Tanto que eu peço ele para ele ficar aqui em casa, ajudando aqui comigo com essa menina, mas não, ele sai por esse meio de mundo. Oh, meu pai, pelo amor de Deus, bota juízo na cabeça desse menino. Porque eu sou sofrida dessa vida. Oh, meu pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Maria! Maria, corre aqui, pelo amor de Deus, Maria! Alguém gritava em tom meio que desesperado do lado de fora da casa. Maria não se deu tempo nem de apagar a vela. E num pulo saiu correndo para atender a porta. Emanuel, filho mais velho, fazia 5 dias que não voltava para casa. Todos os amigos já haviam retornado. Ninguém sabia informar. Ninguém sabia dizer ao certo onde ele estava. Maria saiu à porta e viu aquele aglomerado de gente e correu, já prevendo o pior. Não se arrumou direito, coitada. Disse para Madalena se trancar e só abrisse a porta quando ela voltasse e não abrisse para mais ninguém. De longe, ela avistou uma sacola com frutas e verduras e carnes derramada ao longo da sarjeta por onde passava a água de esgoto estourado. Do outro lado, ela viu um carrinho de mão muito parecido com o que Emanuel usava quando ia trabalhar ao longo da semana na feira. E ali estava Emanuel, voltando para casa, com uma bala atravessada no peito que lhe causou um buraco sem fim. Sem acreditar, Maria se pôs desesperadamente a chorar. Oh, meu Deus! Oh, Senhor! Oh, minha gente, por quê? Me diz que não é verdade, pelo amor de Deus. Ele não fazia mal pra ninguém. Oh, meu Deus. Ele era um menino tão bom. Emanuel, meu filho. Por que fizeram isso contigo, meu filho? Por que foi que tu mereceu isso? Oh, meu Deus! Emanuel! Emanuel, meu filho! Tanto que pedi pra tu chegar cedo. Eu pedi pra tu te cuidar. Por que, meu menino? Algumas pessoas que ali estavam tiraram Maria aos prantos de lá. Emanuel, 14 anos, tinha acabado de chegar no bairro. Vinha de uma semana longa de trabalho na feira. Ao chegar na última esquina para entrar na sua rua, se deparou com uma briga.
com acerto de contas territorial. Ele não tinha absolutamente nada a ver com aquilo. Ao dobrar a esquina, foi alvejado violentamente. Caiu ali mesmo. Morto foi ao chão. Bala perdida. Caso comum naquela região. Foi enterrado quase uma semana depois, quando algumas pessoas do bairro se juntaram para pagar o caixão e lugar para enterrar. Maria. Maria de Jesus Isabel. Depois de perder o filho e ter feito 4 abortos, perdeu Madalena também, numa situação bem semelhante à de Emanuel. Maria continuava a penar naquela multidão esvaziada chamada de casa, perto do mar. Cena 3. Filhos. No começo parecia uma mala, mas não uma mala qualquer. Não uma mala como essa que você despacha num desses voos que as pessoas fazem por aí no ar-condicionado com tudo muito arrumado. No começo parecia uma mala, mas não como essas encomendas super caras que você envia pelos correios para uma pessoa do outro lado do mundo com um cartão postal desejando sorte, amor e paz e todas essas outras coisas que se deseja a alguém quando não se tem nada a desejar. O começo estava mais para uma mala de fim de mundo, sabe? Uma mala dessas de interior, toda fodida, toda lascada, sabe? Uma mala que você despacha num desses lugares que você nem sabe onde começa e que depois você tem que pegar quilômetros a fio num lugar muito pior do que aquele que a mala foi despachada. O começo estava mais para uma mala assim. Sem alça, pesada. E eu tendo que olhar para um lado e para o outro e tomar uma decisão. Despachar esse peso ou levar ele comigo para onde eu for. Se tivesse que despachar, eu não estava nem aí. Não fazia a mesma ideia de quem era. Não sabia ao certo se era de fulano ou de ciclano. Mas mesmo que soubesse, isso não ia fazer diferença nenhuma. Porque no fundo eu sabia que a merda da mala ia continuar sendo minha. Só minha. Enquanto eles estavam lá, bebendo, enchendo o rabo um dos outros de cachaça. A decisão de despachar a mala ou seguir viagem era minha. Foi assim. Foi desse jeito que eu me senti quando engravidei pela primeira vez.
Parecia que eu estava levando uma mala comigo. Que apareceu ali na minha frente. Surgiu do nada, dentro daquele banheiro, junto com aquele teste de farmácia. Era melhor ter tomado chá antes, e não depois de ter feito o teste. Mas é isso que dá, ficar dando ouvido para todo mundo. Ela entrou no banheiro, vaso sujo, chão por limpar, espelho pequeno e meio trincado. A porta rangia como quem não quisesse segredo, como quem quisesse esconder consigo naquele momento. Com cara de nojo, meio sem jeito, ela pegou um pedaço de papel higiênico, enrolou na mão direita, se inclinou e passou na borda do vaso umas 3 vezes, na esperança de deixar aquele lugar minimamente agradável. Há sempre esperança de que os azares futuros sejam minimamente agradáveis. Amarrou o cabelo rapidamente em forma de coque, sentou, respirou e olhou em direção à porta. E viu que lá estava escrito no meio de uma dúzia de coisas: até aqui o Senhor nos acompanhou. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 18. E depois daqui? Era essa a questão. Respirou, indagou e pensou em perguntas que tinham como resposta o vazio do enunciado das próprias perguntas. Quis sair, mas não teve forças. Se estatelou em cima do vaso por alguns segundos e já nem lembrava que estava ali, sentada num vaso de uma rodoviária qualquer, para saber se o Senhor que ela lera na porta ia ou não lhe acompanhar quando saísse daquele banheiro. Voltou a respirar. Firmou os pés no chão e impulsionou o corpo para levantar. Não teve forças. Enquanto isso, do outro lado da cidade, eles estavam lá, bebendo, enchendo o rabo um dos outros de cachaça. Fez o que tinha que fazer. Não havia espaço para voltar. Sabia agora, mais do que nunca, que o que lhe esperava por trás daquela porta era uma espécie de poço sem fim para o bem ou para o mal. Levantou, pisou com o pé esquerdo no impulso da tampa da lixeira. Não abriu. Agachou. Já não havia mais nojo. Tirou a tampa e jogou para dentro aquele teste de farmácia. Abriu a torneira, se olhou diante do espelho, molhou o rosto com as 2 mãos e, antes de sair, olhou para trás como quem quisesse escutar. Até aqui o Senhor nos acompanhou. Saiu, bateu a porta, enxugou uma fagulha de lágrimas que havia escorrido. Não teve tempo de se lamentar. Tentou esconder. Tentou esconder até saber o que iria fazer. Aliás, tentou esconder até conseguir fazer o que sabia que iria fazer. 2 semanas depois, quando souberam da sua situação lá na vendinha que trabalhava, foram mandados embora. Aqui não. Aqui não. Não temos como continuar com você nessa situação. Você não tem condições mínimas de continuar aqui. Veja o seu estado. Fica pálida toda hora. Não pode ver um pouco de comida sobrando que fica enjoada. Aqui não. Aqui não. Vá para casa e daqui a 2 dias volte para pegar o que é seu. Parecia doença, sabe? Me fizeram acreditar que era doença. Era como se fosse uma mala pesada, dessas que você despacha numa rodoviária qualquer e depois você tem que pegar quilômetros a fio num lugar muito pior do que aquele que a mala foi despachada. Então me vi ali, na frente da mala, com a mala, precisando sempre tomar uma decisão. E me lembrando daquela frase do banheiro. Até aqui o Senhor nos acompanhou. Fui assegurada dessa afirmativa absurda que eu tomei coragem e fui fazer o que tinha que fazer. Na vizinhança, descendo a rua, depois do campo de futebol, havia uma velha senhora que ficava sentada no final da tarde numa dessas cadeiras de macarrão, com um matinho no canto da boca. Desses que nascem na porta de casa que as pessoas tiram delicadamente as folhas laterais e colocam um talo na boca. As pessoas diziam que aquela velha senhora tinha várias ervas de propriedade mágica, sabe? Que ela tinha de tudo, absolutamente tudo. Se alguém estava com dor nas costas, ia lá. Se a dor de cabeça não passasse de jeito nenhum, ela tinha uma solução. Para a dor de cabeça passar, tinha um certo jeito de aliviar a tensão e mal-estar. Então ela levantou e foi lá. Desceu a rua, quebrou depois do campo de futebol. Não era final da tarde. Teve que bater. Estava com medo. Ali se passavam segundos de pura adrenalina.
Será que alguém escutou? Por que ela não vem logo? Na tentativa de ser escutada, ela bateu mais forte. E cada vez mais forte. E cada vez mais forte. Até escutar, meio que de longe, uma voz suave que disse: já vai, minha gente, já vai. Eita, meu Deus. Entra, menina. Vá se sentar, vá. Por ali. E não repara a bagunça. Quer café? Pode pegar em cima da mesa. Desculpa a demora. É que eu tava ali no quintal, sabe? Cuidando das plantinhas. Cuidando dos azares que hão de vir. Ela sentou, respirou e atropelou as palavras na boca. E como um touro brabo, bradou: não posso, não dá, eu não tenho condições mínimas de criar essa criança. O que eu posso fazer? O que a senhora pode fazer por mim? A senhora, com toda a sua calma, respondeu: quanto tempo? 3 meses. Oh, sina maldita essa minha. Shhh, escute, minha filha. A senhora levantou, com toda a calma do mundo, atravessou a sala, que era menor do que essa diferença de espaço entre eu e vocês. Chegando do outro lado, ela pegou em cima da mesa uma garrafa de cor estranha e disse: pegue, minha filha, é só R$50. Vá e não diga nada a ninguém. Tome toda noite antes de dormir, pela manhã, em jejum por 7 dias. Agora vá, e sorte. Na saída, como quem previu o pior, segurou na mão de Maria e arrematou: em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Repita comigo, minha filha. Amém. E antes de fechar a porta, finalizou: se nada der certo, paciência. Se for menino, chame de Emanuel. Se for menino, chame de Madalena. Agora vá, e sorte. Ela saiu, quebrou a esquerda para voltar, entrou no campo de futebol e subiu a rua. E foi sumindo ladeira acima como quem esmaece na linha do horizonte e nunca mais voltou. Cena 3, filhos. Melhor não ter. Cena 4. Faça um julgamento correto. Dia final. O último dia para se pensar. Um desejo pela morte. Um tipo de loucura que põe à prova a própria sorte. Grilos e borboletas vieram me visitar. Será que vale a pena viver? Qual apenas pagar? Não basta enlouquecer. É preciso saber o que se fez para chegar até aqui. E mesmo diante de vocês, ter que compartilhar e expor os últimos ditos, escritos, recados, bilhetes, as últimas coisas do que se pretende fazer. Brincar de roleta russa como quem brinca de azares futuros. Vamos fazer um acordo então. Já que estamos no último dia dessa peleja que chamamos vida, vamos fazer um acordo. Vamos fazer um acordo com o Supremo e com tudo. Se a ideia é vir aqui compartilhar com vocês esses azares futuros, nesse momento não é a melhor saída fazer um acordo com o Supremo e com tudo. Eu sei bem o que isso significa. Não tem remédio. Remediado não está. Um vinho, um aperto de mão, uma conversa quase que sincera na tentativa de parar o inevitável, de tentar ter controle e ter pleno domínio sobre o que significa existir. Não se trata de loucura. Sou eu. Ana, Maria, Valentina, Alana, Ludmila, sou eu. Um consultório, uma história toda que há por vir. Nesse momento, quem sabe, uma médica. Mas além de qualquer coisa, é eu, aqui, junto de vocês.
Eu vou me sentar. Vou me colocar onde durante muito tempo tentaram me botar. Tentaram a me marginalizar, no sentido mais fudido que se possa imaginar. Chegou a hora. Cuidado. Faça um julgamento correto. Aqui não. Aqui não. Nunca foi sobre escutar, mas sim sobre nos transformar. Mas sim sobre nos pôr louca, nos deixar loucas. Todas nós, todas as Amélias, Célidas, Zélias, todas nós que um dia foram apontadas como a doida que vai lá, desvairada, sem noção. Mas no fim, fica o registro. O registro que não. Façamos o que quisermos fazer. Escotilha se abre, luz total. Uma mesa, 2 cadeiras, sem janela. Aqui estou eu, e lá está o meu corpo dançando sobre o vidro na hora do acidente em que não há acidentes. Você não tem escolha, a escolha só vem depois. Eu não me matei antes, então não procurem precedentes. O que veio antes foi só um princípio, um medo cíclico, não é a lua, é a terra, uma revolução. Tudo que sei é neve, negro, desespero. Não sobrou nenhum lugar que eu pudesse me virar. Um espasmo moral sem efeito e a única alternativa ao assassinato. Mas você tem amigos. Você tem muitos amigos. O que é que você dá aos seus amigos que faz com que eles te apoiem tanto? Porque todos estão me olhando e sorrindo com o conhecimento secreto da minha dolorosa vergonha. Por quê? Sem esperança. Sem esperança. Sem esperança. Sem esperança. Tocando a minha ausência. O fluxo do coração dela, o respingar do seu sorriso, em 10 anos ela ainda estará morta. Quando eu estiver vivendo com isso, lidando com isso, quando alguns dias se passarem, quando eu não sequer pensar mais nisso, ela ainda estará morta. Quando eu for uma velha senhora na rua, esquecendo o meu nome, ela ainda estará morta. Ela ainda estará morta. Esta porra está acabada. E eu tenho que ficar sozinha. Meu amor. Meu amor. Por que me abandonastes? Ela é o lugar de repouso onde eu nunca deitarei e nada faz sentido na luz da minha perda, porque eu fui feita para ser sozinha, para amar a ausência. Me encontre, me liberte dessa dúvida corrosiva, desespero fútil, horror em repouso. Eu posso ocupar o meu tempo, eu posso ocupar o meu espaço, mas nada pode ocupar o vazio do meu coração. Necessidade vital pela qual eu morreria. Esgotamento. Esta é a minha última declaração. Ninguém fala. Eu não tenho nenhum desejo pela morte. Nenhum suicida jamais teve. Eu não tenho nenhum desejo pela morte. Nenhum suicida jamais teve. Eu penso que você pensa de mim exatamente o que eu sempre quis que você pensasse de mim. Agora nada mais importa. Pare de julgar pelas aparências e faça um julgamento correto. Pare de julgar pelas aparências e faça um julgamento correto. Pare de julgar pelas aparências e faça um julgamento correto.